Cálculo do transformador Chopper. Para calcularmos o transformador Chopper, utilizamos da seguinte fórmula. B é igual a VRMS vezes 10 elevado à oitava potência, dividido por 4 vezes F vezes N vezes AE. B é a densidade magnética, VRMS é a tensão média de entrada, ou seja, o fluid. F é a frequência, N é o número de espiras e AE é a área efetiva do núcleo. 4 é uma constante da fórmula. E para calcular o número de espiras, a gente inverte o B com o N. Então ficaria assim. N é igual a VRMS vezes 10 elevado à oitava potência, dividido por 4 vezes F, vezes B, vezes AE. Unidade espiras. Como para o nosso projeto, nós temos os seguintes dados. VRMS é igual a 177 volts, retirado do dobrador da fonte de entrada. Na realidade, a nossa fonte de entrada dá 354 volts. Então, como é um dobrador, nós temos o ponto intermediário entre os dois capacitores, que gera o fluid, e o fluid é os 177 volts. A frequência de trabalho da fonte é 37 kHz, ou seja, 37 vezes 10 elevado à terceira potência. B é igual a 2000 Gauss, ou seja, 2 vezes 10 a 3. Essa aqui é uma densidade que não leva geralmente o núcleo à saturação. Então uma densidade boa para ser escolhida, e normalmente é escolhida para os demais cálculos, ou para a maioria dos cálculos, melhor dizendo, 2000, mas isso não impede que no transcorrer do projeto se faça novos cálculos para melhorar essa densidade. O AE é igual a 1,96 centímetros quadrados, conforme a tabela do fabricante, fornecida pelo fabricante. O 4 é uma constante. Já aplicando estes valores na nossa fórmula e calculando, nós vamos chegar ao seguinte resultado: 30, ou 30,5 espiras. Arredondando, sempre eu arredondo para cima, é uma opção melhor para dar uma certa tolerância para o nosso projeto. Então eu arredondei para 31 espiras. Calculando o secundário. O secundário, nós temos dois passos específicos. O primeiro passo é saber qual é a tensão por espiras do primário. E isso se dá dividindo o VRMS pelo número de espiras, que equivale ao VP, que é a tensão por espiras do primário, onde N é o número de espiras do primário. Então, aplicando os dados que nós já temos em mãos, o 177, que é o VRMS, fluid, dividido pelas espiras, que é o do primário, que é o 31 espiras. Nós vamos achar 5,7 volts por espiras. Então, cada espira do nosso transformador no primário equivale a 5,7 volts. O segundo passo é estabelecer a relação entre o VP e o VS, ou seja, a tensão do primário por espiras, que é 5,7 volts, com o VS, que é a tensão máxima do secundário. Mas sempre é importante a gente observar que o VS, ele praticamente é o dobro da tensão almejada na saída. Para quê? Para que haja margem na regulagem do duty cycle, ou seja, ciclo de trabalho. Porque se nós não tivermos essa tensão dobrada, ou seja, uma tensão sobrando, não vai ser possível fazer uma regulagem do duty cycle. Então é importante observar isso.
como nossa saída média será 14 volts, né? Porque se nós temos uma fonte que determinada para regular de 12,5 a 14,4, seria, digamos, plausível escolher 14,4, mas para facilitar os nossos cálculos e não interferirá em nada no resultado final, nós utilizaremos o número inteiro 14 volts, multiplicado por 2, que, como eu disse, geralmente a saída é o dobro, né? A tensão máxima de saída é o dobro, então 14 multiplicado por 2 equivale a 28 volts. Número de espiras do secundário será Vs dividido por Vp. Então a gente pega o Vs, que é essa tensão do secundário, e divide pelo Vp, que é a tensão do primário, por espiras. Isso vai nos dar 4,9 espiras. Arredondando, ficará 5 espiras. Então o nosso secundário ele terá 5 espiras em cada enrolamento. Como o nosso transformador no secundário tem uma derivação central para que a gente possa fazer uma retificação de onda completa, então nós teremos 2 enrolamentos de 5 espiras. Cada enrolamento terá 5 espiras, conforme o cálculo anterior. Calculando o secundário, bom, estes são os resultados finais, onde o nosso transformador terá no primário 31 voltas, com fio 16 AWG, onde eu estarei explicando no próximo slides. Secundário de 5 mais 5 voltas, 10 fios de 20 AWG. E o núcleo, nós escolhemos o núcleo NT523220 com um AL de 4400, para que a gente porque esse núcleo correspondeu com os nossos resultados, correspondeu com a nossa aplicação, né? Todas as necessidades de corrente, de tensão, de saturação, ele correspondeu com esses resultados obtidos. Observando aqui uma tabela de bitolas de fio para justificar a nossa escolha do fio, por que nós escolhemos para o primário 16 AWG? Porque ele tem uma corrente máxima de até 12 amperes. Geralmente eu costumo escolher 2 amperes a menos, ou utilizar nos meus cálculos 2 amperes a menos, para dar uma margem de segurança boa e que não haja aquecimento do condutor e que nossa fonte trabalhe de uma forma mais tranquila. Mesmo colocando aqui como 10 amperes, a gente tem um resultado excelente para a nossa fonte. Por quê? Porque mesmo em 110 volts, a nossa fonte operando em 110 volts, nós não teremos aqui mais do que 10 amperes, né? Que geralmente em 110 volts há uma exigência de consumo maior para a fonte. Geralmente em 110 você precisa de uma corrente mais elevada. Em 220 você tem uma corrente menos elevada. É a lei de Ohm, né? Então, maior a tensão, nós precisaremos de menor corrente. Menor a tensão, nós precisaremos de mais corrente. Então, em 110 nós teremos aqui uma tolerância bem razoável para a nossa fonte. Vamos dar início ao enrolamento do primário do transformador. Vocês podem tirar aproximadamente 2,5 metros de fio 16, que vai dar suficiente para você enrolar 31 espiras no primário do ferrite que nós escolhemos para fazer esse transformador. Eu vou dar início, no transformador. No entanto, eu pausarei esse vídeo, porque senão vai ficar muito grande,
Vou só dar início aqui para vocês verem como é que faz. Então, vamos fazer aqui o início do transformador. Nós temos que pensar que nós temos que deixar sempre de 2 a 3 centímetros inicialmente, para que fique mais fácil, né, tanto de desencapar e estanhar, como a colocação na PCI. Temos que começar bem ajustado, né, bem ajustado. Quando no início assim, fica mais difícil a gente passar o fio, porque o tamanho do fio, né, dificulta um pouco. Mas depois que a gente der início, a coisa vai ficando mais fácil. Bom, eu vou dar um intervalo no vídeo, vou dar continuidade, mas no meio eu mostro como está ficando a distribuição, e no final também do primário eu tornarei a mostrar como está ficando. Então é dessa maneira que a gente inicia, sempre deixando de 2 a 3 centímetros inicialmente, né? E vamos dar continuidade. Aqui nós temos já algumas espiras enroladas. A gente pode ir distribuindo uniformemente no núcleo. Temos que deixar aproximadamente 2 a 3 centímetros inicialmente, para que facilite a colocação na PCI. E ao enrolar, nós temos que fazer com a própria mão. A gente vai aderindo ou ajustando o fio para que ele fique bem rente ao núcleo, bem justinho. O sucesso de uma fonte chaveada está, digamos, entre outras coisas, no fazer do transformador Chopper. Temos que fazer ele bem feito, para que a distribuição da energia seja uniforme e bem feita. Então vamos dar continuidade. No final eu tornarei a mostrar, e para que vocês possam ver como fica o primário do transformador. Bem, estamos aqui finalizando o enrolamento. Olha como ficou, bem distribuído, né? Eu aconselho sempre que vocês, à medida que vocês vão passando o fio, devido a gente passar 31 vezes, pode ter assim, se a gente não tomar cuidado, desencapar o fio, ou seja, tirar ou raspar o esmalte do fio. Então isso deve ser um trabalho feito com cuidado, né? É artesanal, a gente tem que ter cuidado. Então eu vou passar aqui a última volta para a gente finalizar o nosso transformador, certo? Então a gente acomoda o fio para que ele fique bem rente ao núcleo, que aqui em cima vem o secundário. Então o sucesso da nossa fonte, como inicialmente eu tenho falado, depende de um cuidado muito especial com o nosso transformador Chopper. O fio tem que ser bem distribuído ao longo de todo o toroide, ok? Pois os cálculos estão nos vídeos correspondentes à teoria. Aqui está a prática. Vamos passar para o segundo passo, que é fazer o secundário, ok? Eu tenho aqui já os 10 fios número 20, já dentro do conduíte de fibra, um conduíte de alta qualidade, para isolar o primário do secundário. Como o nosso primário tem uma derivação central, eu vou utilizar 2 extensões deste mesmo tipo para fazer 2 enrolamentos, e a junção central a gente faz unindo os 2. Bom, eu começarei por aqui deixando o distanciamento certo para encaixar na placa, e vou formar a quantidade de espiras segundo o nosso cálculo e conforme a gente fez nos cálculos teóricos. Então nós vamos passar a fiação distribuindo bem no núcleo. Como terá 2 derivações, a gente vai distribuindo de forma uniforme, que ocupe todo o núcleo. Nesse caso, a metade do núcleo será para este enrolamento. Então, nós temos que observar o seguinte: a terminação central veio nesse sentido,
Então nós deveremos continuar o outro enrolamento no mesmo sentido. Então aqui está o primeiro enrolamento, o próximo passo será o segundo enrolamento, com o mesmo teor. Agora nós vamos dar início à colocação do outro segmento, do enrolamento do secundário. Aqui os fios, 10 fios já cortados. Vamos colocar ele no conduíte de fibra. Está colocado, ajustar a ponta dos fios, deixar uma distância suficiente para que... Eu quero chamar a atenção que esses fios, ao ser colocado ou soldado na placa, vocês têm que raspar bem ele, tá? Existem vários processos, o melhor aqui, mais rápido, é a raspagem, bem raspado, um por um, estanhar um por um se for possível, caso você não queira estanhar, porque pode também estanhado ter dificuldade de encaixar na placa, então você já encaixa ele bem raspado. E a solda, ela tem que pegar bem em todos os fios, isso não pode ter erro, hein? Então vamos iniciar aqui o enrolamento. Bom, nosso transformador é visto assim. Esse aqui vai para uma parte do diodo, um anodo do diodo, e agora nós vamos colocar a outra parte do anodo. Como na nossa placa, no nosso projeto, os dois anodos, eles ficam nesse sentido, então eu vou direcionar ele aqui para me dar início ao enrolamento. Então vamos começar, nós temos que ocupar todo esse espaço da direita. Então vamos lá. Com cuidado. Passando aqui os fios. Esse sempre é mais difícil um pouquinho, mas nada muito complicado não, viu? O importante é fazer bem feito, bem agasalhado. E esse conduíte facilita muito, porque ele direciona bem os fios e além de fazer um ótimo, excelente isolamento. E quanto à temperatura, ele é bem resistente à temperatura. Então aqui a gente agasalha e distribui o enrolamento. Tá aí. Esses dois aqui serão o center tape. É a derivação central. Este vai para o anodo 1 e o anodo 2 do V80-100. Então o nosso transformador está feito. O que é preciso é distribuir bem. Agora, aqui está o primário. Também tem que ser bem raspado para efetuar uma boa soldagem. E o secundário. Bom, aqui a gente pode até inclusive cortar o excedente, certo? A gente corta aqui o excedente e está feito o nosso transformador.